A torre de oração, com homens e mulheres unidos em intercessão. Na terça-feira é dia de célula, comunhão, palavra e crescimento. Na quarta-feira nos reunimos no culto de oração, buscando mais da presença de Deus. Na quinta-feira seguimos firmes com mais um dia de célula. Na sexta-feira é a vez do culto dos adolescentes, um tempo especial de aprendizado e conexão. No sábado acontece a célula dos jovens, com muita palavra, amizade e propósito. E no domingo começamos o dia com a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E à noite, nos reunimos no nosso culto de celebração às 7 horas da noite, um tempo de adoração, palavra e gratidão a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz. Você está bem? Você está feliz ou não? Bênção a chuva que a gente recebeu do Papai do Céu hoje. Foi ou não foi? Coisa linda, né? Porque Deus nos ama. E é tão bom estarmos aqui, sabedores e conscientes que Deus nos ama e faz o melhor para nós. Fique em pé, fazendo um favor. Eu quero orar com você, para nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus, para nós buscarmos a Deus intensamente. Você está preparado? Você está disposto? Você está com vontade, desejo de buscar a Deus, de ouvir Deus lhe falar e de ver Deus se manifestando a você hoje, sim ou não? Espero que esteja, espero mesmo, porque a Bíblia diz que Deus deseja ter um encontro conosco. E vai ser hoje à noite. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos por estar aqui. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e maravilhoso na nossa vida. E agora, Deus, nós estamos neste lugar, mais uma vez. E estamos aqui com nossos irmãos em Cristo e amigos. E o nosso desejo, e o nosso propósito, o nosso objetivo de estar aqui é engrandecer o Teu nome, dizer que o Senhor é o nosso Deus, que nós o amamos acima de todas as coisas, que nós o desejamos e que precisamos muito que o Senhor se manifeste a nós hoje, que o Senhor fale conosco. Pode ser através de uma música, pode ser através do abraço de um irmão, pode ser através da mensagem que o Senhor vai nos trazer, mas Deus fala conosco. Nós temos uma semana toda de lutas pela frente, precisamos tanto ser alimentados pelo Senhor, nós precisamos tanto ser reabastecidos, renovados pelo Teu Espírito. Mas também precisamos ser confrontados, porque nós erramos, pecamos, e quando nós pecamos, nós nos distanciamos da Tua vontade, e às vezes a gente está fazendo isso sem sequer perceber, Deus. Por isso hoje, revela-nos a Tua vontade, Senhor, fala conosco, derrama o Teu Espírito sobre nós agora, inunda-nos com o Teu amor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, é o que nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ainda acender um pouco as luzes aqui, que eu quero que o pessoal se enxergue agora, que eu quero que você saia do seu lugar e dê um abraço em quem que você conseguir abraçar. Fala assim: irmão, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Sai do seu lugar e dá um abraço bem dado em quem você não viu ainda, em quem você ainda não abraçou. Abraça quem você não conhece, pergunta o nome, fala: que bom que você veio, como que você chama, que legal que você está aqui, em nome de Jesus, ótimo. Vamos lá, não deixa ninguém ser cumprimentado sem ganhar um abraço, em nome de Jesus, vamos lá, ótimo, aí, que bênção. Fala, Du, você está beleza, Du? Deus abençoe, querido. Deus abençoe, amados. Oh, que bênção estarmos aqui. E não senta ainda não, não senta não, não senta não.
Que ótimo, que bom que estamos aqui. Eu espero que você esteja com o coração aberto para nós buscarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e engrandecermos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem grandes coisas para nós. Você concorda com isso? Sim ou não? Então, para a gente começar assim com a garganta lá em cima, para a gente começar a louvar a Deus com toda a intensidade do coração, queria que você agora desse uma salva de palmas e desse um glória a Deus, daquele que só Deus merece. Fala: glória a Deus, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós estamos aqui, nós viemos te buscar. Fala conosco, Senhor, fala com os teus servos aqui, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar com os nossos irmãos, vamos louvar e engrandecer o Senhor nosso Deus. E enquanto cantamos, louvamos a Deus, eu tenho certeza que Ele tem algo para nos falar no coração. Vamos cantar? Graça e paz, amém? Nós vamos cantar sobre um Deus que é o Deus que nos ama, independente de quem somos. É um Deus que está dentro de nós, que fez essa promessa quando ressuscitou e derramou o Espírito Santo dele sobre nós. E o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a passar as nossas lutas, as nossas dores, as dores que talvez só Ele e você saiba o quanto dói. Mas o Senhor é bom o tempo todo e Ele nos coloca em pé, amém? Ergueremos com gratidão e louvor dentro de nós, o coração queima de amor. Tudo que somos e temos pertence a nosso Senhor. Dentro de nós, o coração se rende ao Criador.
ajuda a atravessar. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Uma porta se fecha aqui,
Nós cantamos que Deus cuida de mim e Deus cuida de você também, cuida ou não? E nós acabamos de cantar que Ele tem poder inclusive de mover montanhas. É ou não é? Deus tem poder ou não? Deus tem. E Ele ama cuidar de mim e de você, e Ele pode mover as montanhas que for. Pela fé, as montanhas de dificuldades, problemas, adversidades que você tenha, não porque você merece, eu também não mereço, mas porque Ele nos ama. E eu cheguei aqui hoje e um monte de gente já veio me procurar, dizendo: pastor, ora pelo meu fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Então você talvez tenha um motivo especial de colocar diante do Senhor, para que nós possamos orar e buscá-lo, para que Ele cuide cada vez mais de ti. Se você tem um motivo especial de oração, vem aqui à frente, para que nós possamos orar por você nesse instante. Vem aqui para que nós possamos colocar diante do Senhor a sua vida, a sua necessidade, a sua angústia. Mas eu estava dizendo que o Tigrão não estava bom, depois o filho se acidentou, o Rodrigo falou que o pai dele vai passar por exame amanhã, tem um monte de gente que está dizendo que está enfermo, eu não sei, você tem os seus motivos, chega mais para frente aqui, para os outros conseguir chegar. Cadê? Ótimo, cadê? O pastor Luiz estava ali, vem cá, Luiz, para você orar, aqui. Uma das coisas mais ricas, preste atenção, eu não sei o que você pensa quando a gente fala do momento de oração, mas uma das coisas mais importantes na nossa vida com Deus é quando nós confiamos a Deus a nossa oração. Orar não é só eu vou fazer um pedido, orar é uma declaração: Senhor, eu confio no Senhor, é por isso que eu estou orando. Eu acredito que o Senhor pode, por isso que eu estou orando. Orar é uma das expressões de fé mais audaciosa, verdadeira e necessária que nós temos. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Então, quando chamamos e quando vamos orar, entregue ao Senhor e confie que é um momento lindo, que o Senhor pediu para você fazê-lo. Amém? Os demais irmãos que aí estão, erga sua mão para cá, porque tem um monte de gente aqui na frente, eles têm um motivo de oração, então eles precisam da sua oração. Ergue sua mão, pastor Luiz vai interceder por esses irmãos. Oremos. Deus santo, eterno, poderoso, Deus que estás nos céus, Criador de todas as coisas, nós queremos, ó Deus, engrandecer o teu nome, Pai, neste culto, com as nossas vidas, com as nossas vozes. Muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que nos foi dada nesta noite, de podermos juntos em família, louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada amigo que está aqui nesta noite. E agora, Deus, de maneira especial, nós queremos colocar nas tuas mãos de poder, ó Deus, a vida desses queridos nossos que vieram aqui à frente, trazendo consigo, ó Deus, lutas tremendas, dores no coração, ó Pai, na alma, ó Deus, problemas de enfermidade, problemas na área da saúde, na área sentimental, nós não sabemos, Pai, mas nós cremos que Tu és o Deus de todo poder, o Deus do impossível, e Tu podes, ó Deus, trazer a solução para qualquer que seja o problema desses irmãos queridos nossos, Pai. Estenda a Tua mão de poder, ó Deus, porque Tu és o Deus de milagre, que fez milagres ontem, faz milagre hoje e fará eternamente, Pai. Nós cremos no Teu poder. Esses irmãos, ó Deus, estão aqui com os corações derramados diante do Teu altar, da Tua presença, Pai, clamando aos céus, porque, ó Deus, provavelmente já buscaram solução em outros lugares, na medicina, ó Deus, e não acharam a solução, e agora, Deus, estão colocando nas Tuas mãos, porque são sabedores que o Senhor tem todo o poder. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de milagre, ó Pai. Muito obrigado, o Senhor nos formou ainda no ventre de nossas mães,
Então, ó Deus, o Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe que passa no íntimo do nosso coração, as lutas que temos enfrentado, ó Pai, tudo aquilo que temos, ó Deus, enfrentado na nossa vida cotidiana, o Senhor já sabe. Então, ó Pai, põe a tua mão, traz a solução, traz a paz, ó Deus, que essa paz possa invadir o nosso coração, ó Deus, traga alegria aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, sempre, sempre, sempre te exaltar, te engrandecer, ó Pai, porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa oração nesta noite, a nossa súplica, Pai, e faça, ó Deus, a tua vontade sobre a vida de cada um desses queridos nossos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém? Olha aqui para mim quem está aqui na frente. Não sai não, não sai não, não sai não. Tem um versículo, Isaías, não sei se é 42, Isaías 42, tem um versículo que eu gosto, que diz assim: um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Eu aprendo eu gosto muito desse versículo, porque eu entendo que assim, que são duas pessoas com dificuldade caminhando, aí um vira para o outro vira para um, e fala assim, vamos lá irmão, estamos juntos nessa. Sabe, está difícil para você, está para mim também, mas vamos junto irmão, vamos junto que a gente vai sair dessa. E eu queria que você fizesse isso agora. Não, eu estou vendo vários casais, pais e filhos aqui, não família. Eu quero que você larga a família aí agora. Você acha outro irmão que está aqui na frente, você abraça ele e fala assim, irmão, Deus vai abençoar a tua oração, Deus vai ouvir a tua oração, irmão, Deus vai te ouvir, vamos junto irmão, Deus te abençoe. Faz isso, fala isso para o irmão aqui, em nome de Jesus. Um ao outro tem que ajudar, e tem que dizer, ser forte irmão, você vai dar certo, Deus vai responder a sua oração, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, amém, dá uma salva de palmas para o Senhor, e depois você pode voltar para o seu lugar, amém, aleluia, Deus abençoe queridos, Deus abençoe. Deixa eu dar alguns avisos rapidinho aqui, tentar ser rápido, né, tentar ser rápido. Essa semana a gente ia voltar às nossas células, mas não vamos voltar às nossas células, porque foi marcado uma atividade especial essa semana, e eu digo que é especial, porque já é, sei lá, décima tanta, não sei quanta que é, mas essa semana vai ter a Copa Batista, vários irmãos deram seus nomes, e a gente vai lá na quadra, a gente vai jogar bola, vai jogar bola, é uma brincadeira, mas ao longo dos anos que a gente tem feito, tem sido abençoador. A gente se conhece mais, a gente se confraterniza. E não é só de quem vai jogar. Tem a pessoal da torcida que vai lá para torcer, para criticar, para apontar, para dizer, se fosse eu fazia esse gol, né? E para comer, porque tem lanche. Vai ter lanche dessa vez ou não vai? Vai, certeza. Bom ou não? Lanche bom. Então todo mundo está convidado de segunda até sexta-feira, começa às 7 horas da noite, né? É isso o primeiro jogo? 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A gente vai ter jogo lá no ginásio municipal de esportes, tá bom? Vai ter a nossa Copa Batista, tenho certeza que vai ser bênção. Então todo mundo está convidado. Aí a gente ia voltar às células essa semana, mas como vai ter a Copa Batista, se voltasse ia ficar meio defasado. Então vamos fazer o seguinte, líderes de células, ligue para todos os membros da sua célula e convida para ir lá na Copa Batista. Pelo menos um dia você fala assim, a gente vai se encontrar lá e vai orar junto, a nossa célula vai orar, sei lá, na terça-feira, a gente vai num espaço, a hora que tiver um intervalo de jogo lá, a gente vai se reunir no cantinho, vamos se conhecer um ao outro e vamos orar um pelo outro. Pronto, já fez o encontro de célula, está lá comentando com os irmãos, está compartilhando com os irmãos e está lá vivendo em célula, amém? Amém? Quarta-feira, o pastor Fulgêncio está nos convidando para o aniversário de 70 anos dele. Olha só, 70 anos do pastor Fulgêncio. E como vai ter atividade lá, a gente sabe que algumas pessoas vão estar envolvidas, mas quem porventura não for, em especial o pastor Fulgêncio, cadê o pastor Fulgêncio? Estava aqui agora há pouco, está lá atrás, ó. O pastor Fulgêncio está lá atrás, ó. Ele está convidando especialmente os pessoal da melhor idade.
Pessoal que não vai lá jogar, vem aqui para comemorar com ele, vai ser bênção, vai fazer um culto especial aqui, ele vai estar comemorando 70 anos. E ele pediu para quem vier, trazer um presente, trazer um gênero alimentício, ou uma cesta básica, e a gente entregar aqui, que depois a gente vai distribuir para quem está precisando. Amém? Feito? Dado aviso, pastor Fulgêncio? Feito? Então tá bom. Domingo de manhã, escola dominical, todo domingo a gente tem escola dominical. E domingo que vem a gente vai começar uma fase nova da nossa escola. E deixa eu dizer por que uma fase nova. A gente teve agora em janeiro as nossas aulas únicas, né? Mas nós oramos, nós conversamos entre os pastores, entre a liderança. Nós estamos tentando trilhar um novo caminho. Então nós vamos fazer, nesse começo de ano, nesse primeiro semestre e alguns domingos, né, do semestre, nós vamos fazer uma classe única aqui, mas não vai ser só aula, vai ser um treinamento, porque nós queremos treinar os irmãos. Eu vou falar daqui a pouco na mensagem, eu vou falar o que eu fui fazer lá em Salvador, né? Nós queremos treinar os nossos irmãos e começar a despertar os nossos irmãos para viver, não apenas, nós já vivemos uma igreja de células já faz anos, já faz 25 anos que nós estamos em células. Mas nós precisamos reaprender a viver uma vida de discipulado. Então nós vamos começar a fazer um treinamento aqui. Domingo que vem vai começar. Então todos os irmãos são convidados para estarem aqui e a gente vai passar uma aula, ter atividade, ter treinamento, ter um monte de coisa aqui. E aí assim a gente vai estar nos capacitando para nossas células e na nossa vida cotidiana. E durante o ano a gente vai falar muito sobre isso daqui. Tá bom? Então domingo que vem a gente começa uma nova fase. Amém? Amém? É lógico, a infantil vai continuar igual, a escola dominical vai continuar igual, mas os adultos a gente vem e vamos conversar juntos aqui. E último aviso, domingo à noite nós vamos ter um culto normal, que é culto sempre, mas as irmãs vão estar dirigindo o culto domingo que vem. E elas vão fazer um convite especial, queriam que você convidasse sua amiga, uma amiga visitante, uma mulher visitante, alguém, ou pode vir, né, a família visitante, que as irmãs vão dirigir um culto, vamos ter um culto especial aqui. O pastor vai pregar, mas vai pregar especialmente para falar sobre essa amizade, essa entrega, e a mulher, e especialmente nós vamos estar encerrando o mês de janeiro, né? E esse mês de janeiro teve aí a mobilização sobre o janeiro branco, para pensar sobre a mente, sobre as emoções, sobre o cuidado, o autocuidado. Então eu quero dar uma palavra para vocês nesse sentido. Essa semana eu vou fazer pelo menos 2 palestras sobre isso. E aí domingo que vem eu quero encerrar sobre isso. E queria convidar você para vir e trazer uma visitante. Amém, irmãs? Vamos se esforçar para isso? Sim ou não? Bora, hein? Domingo que vem é um culto lindo. Não é porque é o culto das mulheres. O culto vai ser lindo e maravilhoso porque é um culto para o Senhor Jesus. E Ele merece o nosso melhor. Amém? Então chega de aviso. Vamos cantar mais um cântico? Tem mais um cântico? Então vamos cantar mais um cântico. Enquanto a gente canta mais um cântico, o irmão pode trazer à frente seus dízimos, ofertas, e nós vamos consagrar ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus, tá bom? Vamos nos colocar em pé para louvar o nosso Senhor? Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus.
trazer vida aos sepulcros, como é que Ele não pode trazer vida na tua vida? Pode ou não pode? Então vira para o irmão e fala: Deus vai dar vida nova para você hoje, em nome de Jesus. Pode sentar, em nome de Jesus. As crianças pequenas têm seu culto infantil. Então podem ir lá e dessa forma ter o seu culto infantil, tá bom? E vão celebrar, aprender com o Papai do Céu do mesmo jeito, em nome de Jesus, tá bom? Temos visitantes, eu queria dar um abraço aos nossos visitantes. Cadê? Quem que não é da nossa igreja aqui, que vem visitar a gente hoje, para a gente dar um abraço? Cadê? Tem visitante? Você já aprendeu a cumprimentar os visitantes no começo do culto? Já ou não? Tem visitante? Cadê? Ali, ó, tem um visitante lá, tem outro, não, tem ali também. Cadê? Dá um abraço neles. Cadê? Dá uma salva de palmas maravilhosa, bem forte para os nossos visitantes. Muito obrigado, queridos, pela sua visita. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua visita aqui. Deus abençoe ricamente sua vida. Tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe, Deus fale com você, Deus toque na sua vida, Deus assim o faça. Ufa, eu voltei. Queria que colocasse a transparência para mim, o Carlos. Já está lá? Olha lá, ó. Semana retrasada eu avisei que nós iríamos para Salvador, né? Eu e a irmã Silvia fomos para Salvador. Nós fomos para Salvador porque nós tínhamos lá a 105ª Semana Batista. Ou seja, nós os batistas, todo ano a gente tem a Assembleia das Igrejas Batistas. A gente tem aqui no estado de São Paulo, que é em julho, e a gente tem do Brasil, normalmente que acontece em janeiro, né? Então, aconteceu agora em Salvador. Eu tentei lembrar qual foi a última vez que eu fui na Convenção Batista Brasileira e não lembrei. Faz muitos anos, mas muitos anos que eu fui. Então eu não lembro qual foi a última que eu fui. Mas de 2023 para cá eu tenho acompanhado o movimento da Igreja Multiplicadora, que é da Junta de Missões Nacionais da nossa convenção. E eu percebi que tem algo diferente acontecendo na denominação. E eu percebi que tem alguma coisa nova. E por que eu quero dizer isso? Eu vou passar alguns slides aqui para mostrar da convenção, para falar, e depois eu vou trazer uma mensagem muito breve sobre isso para você, que tem a ver comigo e com você. Eu não sou um pastor, dizer assim, denominacionalista, que vai em tudo quanto é coisa da denominação, fala em tudo da denominação, corre tudo da denominação. Eu não sou. Mas eu sou um pastor que aprendi a amar a minha denominação. E eu aprendi a amar quando eu fui estudar na faculdade. Porque até quando eu era adolescente, eu achava que só batista ia para o céu. Aí depois eu estudei, fui para a faculdade batista, e lá eu aprendi que muito batista nem vai para o céu também, né? E eu aprendi que não é denominação, que não é religião que leva a gente para o céu. Não é placa, não é nome de igreja, é Jesus Cristo como o Senhor na nossa vida. Mas aprendi a história. E nós somos frutos da história, daquilo que veio antes de nós. E estudei e amo história. Tanto que eu sou professor no nosso seminário de história dos batistas, mas história da igreja e história dos batistas. E lá eu aprendi o que é ser batista, os princípios batistas, que muito batista não sabe o que é, os princípios que regem a igreja batista, os valores da igreja batista e principalmente a história, como que surgiu a igreja batista no meio de tantas outras denominações, surgiu a igreja batista, junto com presbiterianos, metodistas e outros tantos. Aí depois, muito tempo depois, veio a Assembleia de Deus, anglicanos, assim por diante. E na história eu me identifiquei, eu disse, puxa, eu era batista porque eu tinha nascido num lar batista, eu sou filho de pastor batista. Mas quando eu aprendi o que era, eu disse, eu tenho que fazer uma escolha, e eu escolhi ser batista.
E eu amo a nossa denominação. Amo com reservas, porque eu sei que é uma denominação. Porque eu sei que tem defeitos, tem problemas, como todo grupo social tem. Tem dificuldades, tem coisa que eu não gosto. Mas é porque é grupo social que cresce. E vou dizer daqui, lá no finalzinho, pediram para avisar que estamos sem teclado na igreja. Tá bom, obrigado. Era para mim só, né? Então tá bom, obrigado. Então tá, eles pediram para avisar para mim que está sem teclado, porque eu queria cantar uma música para vocês com o teclado, então não vou cantar mais, tá bom? Não vou mais cantar, tá bom. Então, aí é o seguinte, aprendi mesmo a ser batista, mas não defendo com unhas e dentes, mas sim, defendo participarmos daquilo que nós cremos. E se cremos, e se participamos, devemos ter razões para participar e noções do que fazemos. Por isso que eu fui na convenção, porque eu vi que tem algumas coisas mudando. E fiquei muito feliz. Então eu vou passar alguns slides aqui para você, só para dizer como é que foi a convenção, o que eu aprendi, o que eu tirei do sumo da convenção, e depois vou trazer uma mensagem para você, tá bom? Vamos lá, pode passar. A convenção foi lá em Salvador. Essa aqui é a diretoria atual. O tema da convenção foi Somos Um. Somos Um. Vamos repetir comigo outra vez? Todo mundo? Somos um. Ficou ruim, hein? Todo mundo junto, vamos lá. Somos um. Outra vez. Porque essa é a ideia. Nós precisamos de unidade. Nós vivemos num tempo, por causa disso, esse tema vai permear por mais de 5 anos da convenção, para reforçar essa questão, nós somos um. Nós vivemos num tempo de fragmentação, de qualquer coisa divide, qualquer coisa separa, qualquer coisa eu vou embora. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina a lidar com a família cristã, com a vida cristã. A Bíblia nos ensina a exortar uns aos outros, ajudar uns aos outros e até apontar os defeitos uns dos outros. É por isso que nós precisamos ter unidade. Então, por isso, desse tema, somos um. Esses irmãos estão aí, eu só conheço ali o pastor Pascoal Piragini. Aí, foi eleito o pastor Rafael Abdala como novo presidente da Convenção Batista Brasileira. Está vendo ele? Eu não conhecia. Tem alguns irmãos aqui que já conheciam, vieram me falar, né? Eu não conhecia. Terça-feira de manhã, eu fui na Ordem dos Pastores Batistas e ele pregou uma mensagem. E a Ordem dos Pastores Batistas tinha... Não, obrigado. Agora eles ficam mandando mensagem para mim lá, fica me distraindo. Eu vou proibir esse trem. Olha lá, né? Eu não conhecia. Aí na Ordem dos Pastores, o tema da Ordem dos Pastores foi distrações. Quantas coisas que nos distraem e tiram do caminho da vontade do Senhor. E ele pregou uma mensagem sobre por que Moisés não entrou na terra prometida. Números capítulo 20 ele pregou, se não me engano. E foi que mensagem? A melhor mensagem que eu ouvi no congresso, no retiro. Era um congresso de pastores ainda, né? E foi uma mensagem maravilhosa. Cheguei e falei para a Silvia, ouvi um pastor novo hoje que me deu uma alegria né? E aí depois, na votação da Assembleia dos Batistas geral, ele foi eleito presidente. Ele tem 31 anos de idade. Em toda a história dos batistas, de 105 anos de convenção, ele é o pastor mais novo já eleito na história dos batistas. Em 1946, se não me engano, o pastor Rubens Lopes foi eleito com 36 anos. Mas ele é o mais novo já eleito na história dos batistas. E foi isso que me impactou na convenção. Ver uma nova geração. Uma nova geração de pastores, uma nova geração de líderes festivos, de líderes com firmeza doutrinária, bíblica, mas também visionários, que têm uma visão ampla, que enxergam a realidade dos nossos dias. Porque é verdade, nós
nós que já somos adultos para mais 200, né? A gente gosta de uma coisa, não gosta do outro da igreja, mas mesmo não gostando, a gente está firme. A juventude não. A juventude precisa ter convicção em Cristo Jesus, mas precisa de alguma forma de tocar, de gostar, de se identificar. E nós precisamos de uma juventude que se desperte. E eu fiquei feliz porque não foi só o pastor Abdala, 31 anos, que foi eleito como jovem. Quer ver só? Continua. Os próximos. O primeiro vice-presidente, eu não conheço, Erivaldo Barros, lá da... o pastor Rafael é de Guarapari, Espírito Santo. O primeiro vice-presidente é lá da Graça, da Bahia. Ficava em frente ao lugar que a gente foi. Segundo vice-presidente, o Rio de Janeiro. Olha lá, pastores jovens. Antigamente eram sempre os mesmos. Sempre as mesmas figurinhas, sempre os mesmos. Agora, pastores jovens, pode virar, próximo, terceiro. Esse aí está mal ou menos, né? A gente dá um quebra-galho para ele, é para ele ajudar a moçada lá, né? Lá do Rio de Janeiro também. Mas pastores jovens, que estão assumindo a liderança denominacional. Aí vem os secretários, olha lá, secretária, só eleita mulher secretária lá. Tem uma irmã mais velhinha ali também, que é para tomar conta da moçada, né? Lá da Bahia, mas depois, olha, a irmã Débora lá de Espírito Santo, pode passar. A terceira, a irmã Gemima de São Paulo, jovem. A quarta, jovem. A gente vai ter uma mesa da denominação só formado de jovens. Isso quer dizer que a gente tem que olhar para frente. Nós temos uma história linda para trás, de homens e mulheres, de pastores que eu admiro, ótimo, mas nós precisamos olhar para a nossa juventude. A minha mensagem, eu voltei de lá pensando nisso, e nós, Primeira Igreja Batista, temos que olhar para a nossa juventude e também fazê-los com que eles se tornem maduros, espirituais, para que possam assumir também a liderança da nossa igreja e dos nossos trabalhos. Porque são jovens, mas precisam ser fortalecidos e precisam do nosso apoio para que possam crescer, para que a nossa igreja tenha futuro. Nós comemoramos 70 anos de idade, temos uma história, mas nós temos que olhar para frente, para os nossos filhos, para as nossas crianças, continuarem tendo uma igreja sólida para frequentar, sim ou não? Se a gente não pensar nisso e não se esforçar e não investir nos nossos jovens, nós não teremos. E aí tem algumas cenas que eu vou passar para vocês aqui, né? Essa é a nova diretoria dos pastores, da Ordem dos Pastores. Não conheço nenhum, então eu não vou te apresentar porque eu não conheço nenhum. Da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Até esse ano agora era o pastor Adilson, aqui de Rio Preto, que veio algumas vezes aqui já na nossa igreja. Mas esses daí eu não conheço nenhum, então eu não vou apresentar para vocês. A gente teve lá coisa boa, olha lá, ó, louvor. Quem conduziu o louvor lá para a gente? Paulo César Baruch. Você viu como a coisa está melhorando, ó? Louvorzão lá foi maravilhoso, foi poderoso, foi maravilhoso, foi gostoso demais, né? Pastor, esse aqui foi o pastor Abner Morilhas, ele pregou para os pastores, pregou exatamente sobre o cansaço do pastor, da alma do pastor, das emoções do pastor. A frase que ele deu, ó: dor ignorada não desaparece, dor ignorada se aprofunda. E ele deu uma palavra maravilhosa, como outros lá, teve muitos, né? Mas mais ou menos nesse sentido. Pode passar, só para dar uma... Aqui, ó, esse aqui da minha direita aqui, ó, é o pastor Pascoal Piragini Júnior. Ele era pastor da primeira de Curitiba, que é uma das maiores igrejas do Brasil. Se um dia você for em Curitiba, você tem que visitar a Primeira Igreja Batista, que é considerada o maior templo, o templo mais bonito do Brasil. É lindo, maravilhoso. E o pastor Pascoal era pastor de lá, agora está pastoreando em Niterói, e o filho dele, Michel está pastoreando a igreja de Curitiba. Ele era presidente até esse ano, agora deixou de ser. Esse aqui é o pastor Fernando Brandão. Ele era executivo de missões nacionais, ele revolucionou missões nacionais, e agora ele está como executivo da convenção. Exatamente por isso tiraram ele das missões nacionais e colocaram
como executivo da convenção. Ele tem uma visão, ele é visionário, e eu tenho certeza que os próximos passos da convenção serão outros, porque ele é muito, mas muito visionário. E olha só, eu falei da juventude, aqui está ela dos dois cantos. Eu esqueci o nome da mulher. Você lembra, Silvio, não? Eu esqueci. Essa aqui é a nova secretária executiva das Mulheres Batistas do Brasil. Olha que novinha. E ela foi lá nos pastores explicar para os pastores qual é a visão a partir de agora das Mulheres Batistas do Brasil. Chega desse negócio de encontrar só para ter encontro, festinha, só para fazer aquele ritual de mulheres batistas. E quando ela falou aquilo lá, meu coração se encheu de alegria. Ela disse assim: a partir de agora nós estamos entrando num programa que todas as mulheres batistas do Brasil vão ser treinadas para ser discípulas de Jesus e discipuladoras de Jesus. E o projeto das Mulheres Batistas do Brasil é cada mulher batista uma discípula. Aí eu senti firmeza, hein? Que coisa linda. E a juventude outra vez, muito jovem. Ela pegou a palavra lá, deu umas palavras, quase que eu me converti quando ela falou. Fiquei muito feliz com isso. Pode passar. Algumas cenas, teve orquestra também. Não foi só o Baruch, teve orquestra dos músicos do Brasil. Falar em músicos do Brasil, um parênteses aqui que eu esqueci de dar um aviso. Porque hoje de manhã eu tive um encontro aqui com os irmãos que estão do coral da nossa igreja, e eu falei para eles: nós temos uma associação de músicos batistas do Brasil, e qualquer pessoa que toca ou canta na igreja pode fazer parte da associação. Qualquer um que canta ou toca pode fazer parte. E nós tivemos um coral lindo, foi maravilhoso. E nós não só um coral, eles fizeram uma orquestra sinfônica. E nós cantamos um culto inteiro, um culto dirigido pelo maestro, junto com coral e orquestra. Foi lindo. E aí eu esqueci de dar um aviso, só um parênteses, aviso da nossa igreja. O nosso conjunto coral vai voltar a ensaiar. Ele vai voltar a ensaiar, agora está numa direção nova. O irmão Jean vai estar conduzindo, junto com alguns irmãos que vão ajudá-lo. E eles vão começar, não vão começar essa semana a ensaiar, porque essa semana tem a Copa Batista, não, então tem programação. Então, a partir da outra semana. E se você quiser fazer parte do coral, qualquer um que quiser fazer parte, você dá um nome. Aí ele vai fazer um testezinho lá, para ver se você tem voz ou se você não tem voz, né? Se você souber cantar lá no banheiro, quem sabe você é aprovado, né? E cadê a irmã Neuri? Está aí ou não? Não está? Irmã Neuri está aí? Não? Não está? Então a Eliana está lá, ó, aquela baixinha lá na mesa, bem baixinha, é a irmã Eliana, esposa do pastor. Se você quiser fazer parte do coral a partir de agora, dá o teu nome para a irmã Eliana lá hoje, tá bom? Porque aí a gente vai ter um novo coral, eles vão começar ensaiando para a gente ter um novo programa, tá bom? Continuando aqui, então a gente teve coral, pode passar. Esse aqui é o pastor Fabrício Freitas, que é o novo diretor executivo de missões nacionais. Esse homem, eu já tentei trazer ele várias vezes aqui na igreja, que ele é maravilhoso. Antigamente, o Fernando Brandão era presidente da Junta de Missões Nacionais, passou agora a ser executivo da convenção toda, e aí o pastor Fabrício foi para o lugar do irmão Fernando, do Fernando Brandão. Mas são dois homens de Deus que têm uma visão assim maravilhosa, que eu estimo de todo o meu coração. E é por isso que eu estou acreditando que tem coisa nova vindo da denominação. Pode passar. Outras cenas, né? Teve coral, teve orquestra, teve coro de embaixadores do rei, mensageiras do rei, teve coral dos músicos, olha lá, tá vendo? Bastante coisa, só passei aqui só para você dar uma olhada, pode passar. Que mais? Olha lá, eu estou lá, ó. Vocês pensam que eu não fui, né? Olha lá, ó. Eu e a irmã Silvia estamos lá, ó, no meio do barulho lá, ó. Tá vendo? Tinha 4.000 pessoas. Um lugar assim enorme, cheio de gente. Aí a gente sentou, eu e a Silvia sentamos, começamos a cantar. Quando eu cantamos, viramos do lado, o pastor Hudson, que era aqui de Palmeira do Oeste, estava sentado do lado da gente, assim, falando, puxa vida, se marcasse a gente não encontrava, né? Mas tinha muito pastor que a gente conhecia por lá, mas nós estávamos lá. Aí aqui é o social, né? O pastor que veio aqui é o pastor Esdras, esse aqui é o pastor Paulinho aqui de Ilha Solteira. Eu encontrei vários, eu coloquei esse aqui só para você ter uma ideia, só para dizer que eu fui lá, tá bom? Eu estava lá.
E estava uma bênção, foi maravilhoso. Pode passar. Essa é a última imagem que eu deixei aqui, que esse é o novo presidente, pastor Rafael Abdala. E aquele ali atrás dele, quem que é? Quem que é? Pastor Irlan Pereira de Azevedo. Pastor Irlan, deram a palavra para ele já veio aqui na nossa igreja, né? Deram a palavra para ele fazer só a resposta das boas-vindas. Estava o governador, o prefeito, e o pastor Irlan, sabe quantos anos ele tem? Ele tem 92 anos de idade. 92 anos de idade. E quando ele pega no microfone, irmãos, é maravilhoso ouvi-lo. E eu falei para a Silvia, né? Ele pegou no microfone só para responder as boas-vindas, só para dizer para o governador, obrigado, prefeito, obrigado. E ele, em 5 minutos, ele trouxe uma mensagem, que assim, ele acabou de falar, o pessoal ficou em pé e aplaudiu. Mas eu gostei muito dessa foto, porque numa foto, a gente mostra o que é história. Tem um pastor de 92 anos que a gente admira, que fez história, que é presidente emérito da convenção, ou seja, ele é presidente até morrer, mas como homenagem, né? E agora um novo presidente de 30 anos de idade, 31 anos de idade. Isso é história. E nós escrevemos a nossa história. Eu acho isso importante, porque nós escrevemos como povo de Deus. E precisamos escrever dessa forma. Então eu encerro. Tem mais ou não? Acho que não, né? Tem mais aí? Não, é a última mesmo. Eu encerro com essa foto exatamente para dizer isso. Ser povo de Deus não é ver a idade. Não é que o mais novo é mais importante que o mais velho. E nem que o mais velho, só porque é mais experiente, é mais importante que o mais novo. Ser povo de Deus é seguir a Jesus Cristo como discípulo, e não importa a idade, um ao outro ajudar, ensinar e fazer crescer. É com muita alegria que a gente consegue ouvir esses irmãos que são idôneos, velhos, idosos, de cabelo branco, né? Com experiência. Mas é com mais ainda alegria quando a gente consegue ver os jovens crescendo, fundamentados, dizendo: a gente vai continuar a obra. Nós somos uma família em Cristo Jesus. E como família e corpo de Cristo, é assim que a gente tem que olhar. Irmãos, eu dou graças a Deus por ser pastor dessa igreja, porque na nossa igreja você pode olhar para o lado e você vai ver gente de todas as idades. Tem jovens, tem adolescentes, tem crianças e tem um monte de idosos que, apesar de cantar às vezes todo domingo só música dos jovens, estão aqui, permanecem, porque estão aqui como corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a valorizar o gosto de um dos outros, é verdade, sempre respeitar, mas aprender que caminhamos não com vista ao que eu gosto ou deixo de gostar, mas com vista ao corpo de Cristo. Amém? Depois de ouvir um monte de mensagens maravilhosas que eu ouvi, mensagens inclusive de estrangeiros, teve irmãos de outros países que pregaram lá, pastor jovem, pastor Abdala, pastor Pascoal Piragini trouxe uma mensagem linda, pastor Abner, muitas mensagens, algumas que tocaram, outras que a gente já está acostumado, mas algumas que tocam o nosso coração. Mas o resumo geral, eu olhei e falei assim: irmão, que bom que eu faço parte de um povo que não é perfeito. Eu sou parte de uma denominação que não é a que vai para o céu, não é que vai para o céu como denominação batista, não é por ser batista que vai para o céu, mas tem uma história. E essa história a gente pode aproveitar dela e crescer. E quando encerra, eu pergunto: e daí? O que eu aprendi com tudo isso? E agora? É essa pergunta que eu quero responder para vocês agora. Abra a tua Bíblia, porque eu lembrei quando eu
estava no voo voltando para cá, eu falei assim, tá bom, o que eu vou tirar? Qual a lição que eu tiro daqui? Atos capítulo 2. Eu já preguei muitas vezes, mas eu quero me deter aqui em 3 palavrinhas só. Atos capítulo 2. Você lembra o que acontece em Atos 2? A igreja do Senhor experimenta um dos momentos mais históricos, mais lindos, mais profundos e mais importantes da história. A promessa que Jesus tinha feito em vários momentos, lá em João, lá em Lucas 24, em vários momentos Jesus diz assim, olha, eu tenho que ir embora, mas quando eu for, eu vou enviar o outro, o Consolador. E Jesus Cristo é morto, crucificado, mas ele ressuscita, ele conversa com os discípulos, mas ele vai embora. Em Mateus 28, ele é levado aos céus. E ele dá uma palavra para os discípulos dizendo assim, olha, fiquem, aguardem aqui, aguardem, perseverem em oração. Em Atos 1:8 ele diz, fiquem aqui até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Em Atos 2 acontece, no Pentecostes. Os discípulos estão reunidos, você deve lembrar disso. Eles estão reunidos e de repente numa reunião começa a acontecer umas coisas extraordinárias que nunca mais aconteceu como aquele momento. Mas eles ouvem um barulho esquisito, eles veem como que fogo sobre a cabeça dos discípulos, igual Moisés viu lá na sarça ardente, mas aquele fogo era só uma visão que não queimava. Ele falou, opa, eles não sabiam explicar o que eram. E de repente tinham pessoas ali que falavam muitos idiomas. Pedro começa a pregar e eles entendem cada um no seu idioma, porque o Espírito Santo derrama línguas espirituais sobre eles, mas também os abençoa para entender uma língua só. Pedro traz uma mensagem, e a mensagem de Pedro é dura. A mensagem de Pedro é histórica, e ele vai falando a respeito de toda a história do versículo 17 em diante. Ele diz assim, olha, lá em Joel, houve uma promessa que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado, com sinais, com maravilhas, e com muitas coisas extraordinárias acontecendo. Mas ele vai mais para frente e está dizendo assim, olha, só que Jesus, Deus enviou o seu Filho, Ele veio, Ele morreu por nós, vocês o mataram. Versículo 32 ele diz assim, foi Jesus que Deus ressuscitou, nós somos testemunhas, e Ele foi exaltado e está diante de Deus. E aí no versículo 36, Pedro é duro, uma palavra muito dura, ele fala assim, saibam com certeza, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o colocou como Kyrios, como Senhor, como dono e como Cristo. O Cristo é o Salvador, o que resgata, o que regenera, o que transforma vidas. E diz o versículo 37 que as palavras partiram o coração daqueles que estavam ouvindo. E olha lá o versículo 37. Diz assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Eu vou nos congressos, irmãos, e é maravilhoso ouvir mensagens lindas, é maravilhoso ouvir, como eu disse aqui, a executiva das mulheres dizendo, olha, a partir de agora nós vamos nos esforçar para toda mulher batista ser uma discípula. É maravilhoso ir nos congressos de igreja multiplicadora que estão tentando transformar a missão, a junta de missões nacionais, o propósito dela é pregar o evangelho a toda criatura. E faz com muita maestria pregar o evangelho a quem não conhece. O problema é quando a gente tem que também pregar o evangelho para aqueles que já conhecem. E a junta de missões tem feito isso, pregar o evangelho para os não crentes. E tentado recordar aos crentes que ser cristão, que
ser discípulo de Jesus, ou melhor, que receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida, é dizer: eu aceito ser um discípulo de Jesus. Não existe cristão que não foi convidado, como todos os outros discípulos, a ser discípulos, a seguir Jesus. Não foi a última palavra de Jesus em Mateus 28? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e saiam e façam discípulos, ensine-os, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas façam, a primeira ordem é: façam discípulos. Infelizmente, queridos, até como denominação batista e outras denominações que se reaprenderam, os assembleianos agora estão vendo isso com muita propriedade também. Nós pregamos muito, falamos muito de pregar o evangelho, de salvar vidas, mas para a gente salvar vidas é pegar as pessoas lá e trazer eles para um culto na igreja. E eles começam a frequentar um culto na igreja, a gente diz: ótimo, agora são salvos. Não, não são. Eles precisam se tornar discípulos. Porque Jesus nunca disse: saiam por todo mundo e encham as igrejas. Jesus disse isso em algum lugar na tua Bíblia? Na minha não tem. Jesus disse: façam discípulos. Tornem essas pessoas que querem receber Jesus no seu coração como Salvador, torne-os seguidores de Jesus. E ultimamente na nossa denominação e em outras também, nós estamos fazendo o caminho de volta, reensinar os nossos cristãos, os nossos membros, que não basta ser membro da igreja, vir a um culto, cantar bonito. Jesus não convidou você para isso, Jesus nos convidou para ser discípulos. E quando eu vou em congressos, como fui na Igreja Multiplicadora, que convido todo mundo aqui para ir, vai ter agora em novembro, na primeira semana de novembro, em Caldas Novas outra vez, já vai guardando dinheirinho, porque é o melhor congresso que você pode ir ultimamente, é maravilhoso. Para reaprender a andar como cristão, eu preciso ser um discípulo de Jesus, não um frequentador de igreja. O que um discípulo faz? Segue a Jesus. O que é seguir a Jesus? É como o próprio Jesus disse: façam as mesmas coisas que eu fiz. E quando eu vou nesses congressos, ou quando eu fui agora e eu entrei no avião para voltar, eu fiz essa pergunta: e agora, Deus, o que eu faço? E agora, o que eu falo para a minha igreja? Aí eu lembrei dessa pergunta que aqueles novos convertidos fizeram para Pedro: e agora, o que a gente faz? E Pedro respondeu no versículo seguinte, versículo 38, que é só isso que eu queria meditar com você hoje. No versículo 38, Pedro respondeu assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus, então receberão a dádiva do Espírito Santo. E ele continua no versículo 39, essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para aqueles que estão longe, e para todos aqueles que forem chamados em nome do Senhor Jesus. Amém? É uma promessa que é para mim, para você e para todos aqueles que ouvem Jesus. Que promessa é essa? Vamos só situar lá onde está Pedro. Pedro está pregando pela primeira vez, cheio do Espírito Santo. É a primeira vez que Pedro está falando cheio do Espírito Santo. É a primeira vez que a igreja está reunida. A igreja não, os judeus estavam reunidos para comemorar a Páscoa, o Pentecostes. Melhor dizendo, era o Pentecostes. Tinha um monte de judeu e eles estavam todos. E aí Deus faz algo miraculoso.
e eles veem as coisas milagrosas acontecendo, e quando eles perguntam o que é isso, Pedro explica: olha, em Joel está dizendo, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, e quando ele derramar o Espírito Santo em toda a carne, é isso que vai acontecer o derramar do Espírito, e as pessoas que eram pessoas normais, vão deixar de ser normais, vão se tornar pessoas cheias de Deus na sua vida. Amém ou não? Pedro está dizendo claramente isso. Olha, até hoje, só algumas pessoas eram cheias do Espírito. Só algumas pessoas do Velho Testamento foram cheias do Espírito. Mas Pedro está dizendo, a partir de hoje, e é por isso, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, olha aqui para mim com muita atenção. Pedro começa dizendo assim, o profeta disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Todo cristão que estuda a Bíblia sabe o que isso significa. Que não existe mais nada de novo para Deus fazer na história da humanidade. A última coisa que ele precisava fazer era derramar o Espírito Santo dele, para que pessoas cheias do Espírito alcançassem todos os outros, e aí Jesus Cristo voltaria. Se você não sabe o que está acontecendo, é isso que Pedro está dizendo. Os últimos dias começaram lá em Atos capítulo 2. Os últimos dias da humanidade como nós conhecemos, deste mundo como nós conhecemos, já começou. E a última marca que Deus tinha que fazer era derramar o seu Espírito, e Ele já derramou. Só existe dois tipos de pessoas. Pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida e pessoas que não têm. Para ter o Espírito Santo você precisa de uma coisa, diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, você precisa do selo, você precisa de receber Jesus como Senhor da sua vida. Pela graça sois salvos. Não tem sacrifício, não tem igreja para frequentar, não adianta decorar a Bíblia, não adianta você fazer o que você quiser fazer, não vai te dar isto. Você precisa dizer: eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu confesso que eu sou pecador, e eu confesso que como pecador eu me distanciei de Deus, e só Deus pode me aproximar dele outra vez, e Ele fez isso através de Jesus. Foi Jesus que nos reconciliou consigo, diz o apóstolo Paulo. Você entende isso ou não? É por isso que a Bíblia diz que só tem um. Jesus diz em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só tem um caminho. Mas a palavra de Deus também diz que assim que você recebe Cristo Jesus, os seus pecados são perdoados, você começa a ser transformado, você começa a passar por um processo chamado de santificação, que você, não apenas você deixa o pecado, é como se dissesse assim, ó, você está na lama, Jesus Cristo vai lá, te tira da lama, que você estava morrendo afogado na lama, Ele te tira da lama, e aí Ele derrama o Espírito Santo dentro de você, para que o Espírito Santo tire a lama de você. Jesus Cristo te tira da lama, mas você sai da lama enlameado, é ou não é? Ou no dia que você conhece Jesus, você é perfeito, não erra mais. Você ainda carrega lama, você carrega pecado na vida. É por isso que o Espírito Santo precisa ser derramado sobre a sua vida, para que você comece a ser santificado. E aí não é uma vez, não é um dia, você é salvo de uma vez por todas. No momento que aceita Jesus, você é salvo. Mas depois você se torna, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, né, ou Filipenses capítulo 2, que nós vamos desenvolver a nossa salvação, ou seja, aí nós vamos nos santificando, nos tornando mais salvos ainda. Um dia Jesus Cristo me salvou e me tirou o meu pecado e me transformou de pecador perdido em pecador salvo que vai para o céu, amém? Mas eu não mudei tudo, então eu tenho que dia após dia
bebendo mais do Espírito Santo, aprendendo mais com o Espírito Santo na minha vida, e Ele vai me ensinando a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos faria lembrar das palavras de Jesus, nos ensinaria no caminho da verdade. É o Espírito Santo que faz isso. Mas a grande pergunta é que depois que a gente vai fazendo isso, a gente vai sendo transformado. Foi isso que aconteceu no Pentecostes, e de lá para cá nós temos essa geração, posso dizer, da igreja, do povo de Deus que é salvo, selado, ou como alguns também dizem, batizado no Espírito Santo. Tem um monte de gente, talvez você vai perguntar por aí tem igreja que fala assim: escuta, você foi batizado no Espírito? Você fala: não sei. Pois eu vou te responder: se você não é salvo, se você não foi batizado no Espírito, você não é salvo, você não vai para o céu. Mas aquele que abre a sua vida para Jesus Cristo tem que ser selado pelo Espírito para ser santificado. Só que é um processo, todo dia, repito, todo dia o Espírito Santo tem que fazer um novo processo na sua vida para você cada vez ir deixando de ser aquela pessoa que você era, até o dia que você vai se tornar a imagem e semelhança perfeita de Cristo Jesus. Amém? Paulo está dizendo que nós somos transformados à imagem de Cristo. Mas eu vou voltar na pergunta. Pedro está na primeira vez que ele está pregando cheio do Espírito, e é a primeira vez que algumas pessoas recebem o Espírito, e é por isso, porque receberam, eles agora conseguem ouvir a voz de Deus. E eles perguntam: tá bom, Pedro, a gente crucificou Jesus, a gente matou Jesus, a gente fez esse monte de burrada aí, e agora? E Pedro responde com 3 coisas importantes que você precisa passar. 3 momentos muito importantes na vida do cristão que você e eu precisamos passar. O primeiro, ele diz: arrependei-vos. Repete comigo, o que Pedro disse? Arrependei-vos dos seus pecados, para que vocês sejam limpos dos seus pecados. O Billy Graham diz que o primeiro sentimento de alguém que encontra Jesus é uma tristeza enorme na alma. Isso chama-se arrependimento. É dizer assim: caramba, o que eu estou fazendo com Deus? Eu magoei Deus, eu pequei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha aqui para mim. Será que essa palavra é: você precisa se arrepender uma vez só? Sim ou não? Sim ou não? Não. Este arrependei-vos é: arrependam-se. Arrependam-se sempre da vida que você tem levado diante de Deus. Arrependa-se porque você podia ser melhor do que é, mas você está escolhendo não ser. Arrependa-se porque você já tem tempo de vida com Deus que devia estar ensinando outros, ganhando outros, mas você ainda não está fazendo. Então, por favor, arrependa-se hoje. Arrependa-se de não ouvir o que o Espírito Santo veio para fazer na sua vida. Ele não veio só para morar em você. Ele não veio para fazer cosquinha. Ele não veio para: eu fui batizado, eu senti um arrepio, pastor, foi a coisa mais bonita. Não, o Espírito Santo não veio para arrepiar você. O Espírito Santo veio para fazer você consciente de que cada vez que você peca, você se distancia de Deus. E cada vez que você não segue, você não está seguindo Jesus, você não está sendo discípulo de Jesus. Jesus está indo e você está ficando longe dele. Ser discípulo significa: eu estou seguindo a Jesus Cristo, e deste caminho eu não volto. Mas tem muita gente que um dia
Um dia aceitou Jesus e ficou feliz, e ficou alegre, e saiu e contou para a família toda, e a semana toda saía cantando, e escrevia versículo em todos os seus caderninhos, comprou decalque, colocou no carro, em todo o WhatsApp da vida escreve um versículo bíblico, cumprimentava todo mundo, falava de Jesus, porque estava cheio da alegria do Espírito Santo. Mas com o tempo, acontece igual a igreja de Éfeso. O que foi que o Espírito Santo escreveu lá em Atos capítulo 2 para a igreja de Éfeso? Era uma igreja maravilhosa. Veja a carta de Paulo aos Efésios, é a carta mais bonita que eu gosto no Novo Testamento. Ela é linda, é uma igreja fervorosa, dinâmica, alegre, cheia do Espírito, fervorosa. Uma igreja que você chega e fala: eita glória! Você já entrou numa igreja e fez assim ou não? Sim ou não? Então fala uma vez para ver se você é bom batista. Fala: eita glória! Aí, sabe quando dá aquele fogo na alma, que você fala: gente, Deus está aqui dentro. Deus está aqui. Está cantando, glória, está maravilhoso. Mas o irmão foi lá, deu testemunho. Puxa, Deus está nesse irmão, Deus está nessa mensagem. Aí quebra um negócio lá, quebra o instrumento, o irmão começa a cantar na voz mesmo, e você fala: mas Deus está aqui do mesmo jeito. Que o Espírito Santo não precisa de mais nada, Ele só precisa de encher a tua vida para você estar cheio de alegria. Por isso eu vou dizer outra vez para você agora, hoje: arrependa-se. Se você não está seguindo Jesus como um bom discípulo, você precisa hoje se arrepender. Porque arrependimento não é só para perdido pecador que precisa de Jesus. É para a igreja de Éfeso que João escreveu dizendo assim: arrependam-se e voltem ao seu primeiro amor. Eu ia cantar uma música, eu ia tocar, cantar, mas eu vou cantar e você vai cantar comigo agora, porque eu queria que você lembrasse dessa mensagem. A mensagem era exatamente essa. Lembra daquela música que diz assim, ó: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. O que eu vou fazer? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. O que você vai fazer? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. O que você quer? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Eu tinha que continuar a mensagem, nem sei se eu vou continuar, mas eu preciso fazer uma coisa agora. Você cantou, eu quero voltar. Quem é que precisa agora dizer diante de Deus: Deus, eu me arrependo da vida que eu tenho tido, da minha vida cristã que eu estou tendo, da minha vida espiritual. Eu me arrependo de não ser aquilo pelo qual o Espírito Santo foi colocado na minha vida. Baixa a tua cabeça agora em nome de Jesus.
Se você tem que colocar agora o que o apóstolo Pedro disse, se você tem que se arrepender da vida que você tem levado como cristão, não olhe para o lado, olhe só para você, por favor, com os olhos fechados. Fique em pé que eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós precisamos repensar, nos arrepender. Precisamos ter desejo de melhoras, desejos de crescer, de cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esses irmãos e irmãs que estão em pé agora, porque eles assumiram diante do Senhor que se arrependem e que querem e desejam melhorar. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor os abençoe agora, que assim como o Espírito Santo foi derramado, que o Senhor derrame sobre eles uma alegria imensa de fazer a Tua vontade, não de ser religioso e vir na igreja, mas de seguir a Jesus, como Jesus deseja na vida deles. Pai, eu os abençoo agora em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Deixa eu ser rápido e só dizer as duas últimas palavras que eu disse. Eram 3 palavras, mas o tempo já foi embora. Eu só vou citar para você. A segunda coisa que Pedro disse, a primeira é: arrependam-se. A segunda é: sejam batizados no nome de Jesus. Sabe o que Pedro quis dizer com isso? O que é ser batizado? É se identificar, é vestir a camisa. O batismo a gente conhece como qualquer grupo social. É você, eu estou frequentando esse clube agora, então eu entrei para o serviço militar, eu passei pelo batismo. Então eu passei pelo batismo da faculdade, pelo trote da faculdade, agora eu sou estudante. Pedro está dizendo, agora você precisa, não é só ficar do lado e gostando, achando legal, se identifique, se comprometa com este grupo. É por isso que eu disse para vocês que eu sou batista. E não é porque a denominação, a minha igreja é perfeita. Eu sou pastor dessa igreja, eu estou triste com um monte de coisa que está acontecendo nela, mas eu sou pastor e amo essa igreja. Mas em nome de Jesus eu quero me identificar mais ainda e tentar melhorar. Mas você também precisa. Porque não é só vir à igreja, não é só gostar da mensagem, cantar uma música, é ser batizado, ir lá, ser batizado e dizer, agora eu sou membro. Mas é muito mais do que isso, é se identificar com ela, é se comprometer com ela. E se não fosse importante, não estava aí nesse versículo. Não vem dizer para mim que isso é religiosidade, não tem que fazer parte da igreja. Tem sim, a igreja do Senhor Jesus. E foi Ele que colocou aí, foi o Espírito Santo que disse, olha, se arrependam e logo então seja batizado. Foi Jesus que disse, façam discípulos e batizem em nome de Cristo Jesus. Sejam batizados, irmãos, significa veste a camisa. E eu vou te desafiar esse ano a mudarmos, a melhorarmos como cristãos, não é como igreja. Não é só vir à igreja, vamos ser cristãos melhores. Vamos buscar os nossos visitantes, os nossos amigos, vamos falar de Jesus e preste atenção, não é, vamos convidar os nossos amigos para vir na igreja. Isso é o mais fácil que a gente faz. Não está nem na Bíblia isso. O que está na Bíblia é, vamos lá e vamos falar de Jesus para o amigo. Vamos orar com ele, vamos ler a Bíblia com ele. E quando ele aceitar Jesus, aí você traz ele para a igreja. Isso é ser discípulo de Jesus. Vamos aprender, vamos crescer. Arrependam-se. Sejam batizados. Ou seja, veste a camisa, irmão. Por favor, se identifique. Por último, ele diz, e só assim, olha lá, diz o finalzinho do versículo 38. Deixa eu ver como é que diz na minha aqui, para não dizer. Então receberão a dádiva do Espírito Santo.
Se arrependam dos seus pecados, sejam perdoados. Se identifiquem com a igreja, caminhem com os irmãos, e aí você vai ser selado pelo Espírito e vai ser cheio do Espírito. Porque tem gente que diz assim: eu sei, eu sou batizado, eu recebi Jesus, então eu já tenho o Espírito Santo. E eu não posso negar, teologicamente dizendo, é verdade. Mas a Bíblia também diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, que você tem que se encher do Espírito Santo. Tessalonicenses, Paulo diz no capítulo 5, não entristeçam o Espírito Santo. Tem muito crente que tem o Espírito Santo, mas ele está quietinho, triste dentro do coração, dizendo assim: poxa, eu queria tanto usar a tua vida, mas eu não posso, você não deixa. Eu queria tanto falar verdades lindas através da tua boca, mas você não abre a boca. Você não me pede para ser usado, você não lê a palavra de Deus, você não se alimenta, você não cresce, você não se dispõe na igreja para ser usado, para ajudar os jovens, para ajudar na introdução, com os introdutores, que a gente precisa tanto de irmãos para ir lá e dar um sorriso e abraçar os nossos visitantes. Tem tanta coisa na igreja que você pode fazer, mas não, eu vou na igreja, pastor, e daí? Ser cheio do Espírito. Eu vou encerrar dizendo uma coisa que eu aprendi também esses dias, preste atenção. Às vezes a gente confunde muitas coisas. Será que às vezes a gente fica pensando na estrutura da igreja? Será que a gente precisa de estrutura? Será que para pregar o evangelho a gente precisa de um templo como este? A gente precisa de microfone? A gente precisa de um telão bonito como esse? A gente precisa disso ou não? Precisa ou não? Então isso aqui a gente pode jogar fora, isso aqui atrapalha tudo, é isso ou não? Também não. Eu vou te explicar o que acontece. A gente, por exemplo, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos menos de 100 membros da igreja. Mas aí Deus foi nos abençoando, foi crescendo, Deus foi tocando, foi aumentando. E conforme foi aumentando, a gente estava lá na 15, lembra? Aí cresceu, inchou, fazia 2 cultos, não dava mais. E o negócio, isso é estrutura. E aí a gente teve que sair de lá, foi para o tênis. E para ir para o tênis tem que comprar coisa nova. E depois a gente vem, constrói um templo desse que... irmãos, eu vou ser sincero para vocês, eu sempre achei um desperdício, gastar dinheiro com parede, gastar dinheiro com esse monte de coisa. A gente tem que gastar dinheiro ganhando almas para Cristo. Mas a verdade é que se a gente não tivesse essa estrutura, a gente não conseguia se congregar, ajudar, crescer. Então eu aprendi uma coisa: Deus abençoa a gente, Deus abençoa gente que é usada pelo seu Espírito, amém? Aí a gente é cheio do Espírito e a gente começa a programar, e a gente começa a crescer, e a gente começa a ser usado por Deus. E porque a gente é usado por Deus e o Espírito está em nós, aí as pessoas se multiplicam, coisas crescem, a gente tem mais classe de escola dominical, a gente tem mais amigos, a gente tem mais gente. E aí, porque nós estamos cheios do Espírito, a nossa estrutura tem que crescer, e cresce. Deus nos deu, nós construímos esse templo, irmão, eu não sei como, a gente não tinha nem dinheiro. Deus deu, Deus abençoou, porque nós estávamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, e estávamos crescendo, e Deus estava dizendo: porque vocês estão crescendo e estão usados pelo Espírito, eu dou o que vocês precisarem para melhorar a sua obra. O problema é que aí depois vem uma geração e vem outro tempo que já não está mais acostumado, que não vê mais o agir do Espírito. E aí não vive mais pelo agir de Deus, não vai mais buscar os perdidos, não vai mais usar a sua vida, vamos para a estrutura. E agora a gente usa a nossa vida, o nosso tempo, para a organização da igreja. Tem que ir porque existem os jovens, tem que ir porque tem que ir para as células. Não é mais aquela reunião espontânea e gostosa que a gente tinha, que a gente abençoava uns aos outros. A gente vai porque está no calendário. Então a gente alimenta a estrutura, porque um dia ela foi bênção para a gente, mas agora ela é só um fardo. E a gente usa como desculpa. Então eu vou repetir para você. Quando a gente está cheio de Deus e Deus os usa, Deus faz a gente crescer, multiplicar e expandir com alegria. E Ele dá o que for preciso. Se Ele precisar comprar um prédio, se precisar, sei lá, comprar um transatlântico, Deus dá para a gente. O
problema é quando a gente tem que arrastar o transatlântico sem o Espírito Santo. Aí fica pesado. Nós não precisamos do transatlântico. Deus nos deu. Ele não é maldição. Deus nos deu, porque nós estávamos sendo usados por Ele. Mas arrastar o transatlântico, tem que fazer, tem que ter aquele encontro, tem que ter aquilo lá. A gente vai, sabe, com raiva. Por quê? Porque é programação da igreja. Não tem que ter programação da igreja. Sabia disso? Tem que ter discípulos que obedecem a Jesus Cristo e se multiplicam em tudo que fazem. E quando se multiplicarem, aí talvez a gente precise de se organizar melhor, departamentos, e aí sim Deus abençoa. Mas arrastar o transatlântico sem o Espírito Santo é difícil. Eu estou cansado, irmãos. E eu espero que você queira ser cheio do Espírito, para, se preciso for, Deus dá, ainda aumentar mais ainda. Não precisa, mas se precisar, Deus dá. Mas eu não quero mais arrancar ou arrastar transatlânticos sem o poder do Espírito. E para isso eu preciso de gente que quer ser usado por Deus, ser discípulo de Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo, para ser cristão amanhã no seu serviço, para ser salvo amanhã não vai ter aula na tua escola, mas lá jogando bola, para ser um bom cristão, dar exemplo, ser um bom patrão para os seus empregados e falar de Jesus para eles. Em nome de Jesus, nós precisamos ser discípulos, não precisamos carregar a estrutura de igreja. Se Deus nos abençoar, ela vai ser útil para o crescimento, mas eu não quero mais carregar isso. Eu quero que você seja cheio de Espírito em nome de Jesus. Você quer também? Fique em pé, vamos orar para encerrar o culto. Você entendeu a diferença ou não? Ter estrutura não é maldição, foi um presente que Deus nos deu, mas pode se tornar uma maldição quando a gente gasta a vida só com a estrutura e não com a vida no Espírito. Baixa a tua cabeça. É isso que eu estou vendo que está acontecendo. É lógico que quando o grupo é maior é mais difícil, é mais demorado, mas eu estou vendo alguma coisa nova acontecer na denominação e eu fico feliz. Mas eu quero ver acontecer aqui. Eu quero ver crentes cheios do Espírito, orando porque tem gosto de orar, fazendo discípulos porque sabe que nasceu para isso. Não nasceu para vir num culto, nasceu para fazer discípulos, para ser cristão de verdade. Eu quero pedir que Deus encha a sua vida disso, dessa vontade, em nome de Jesus, de ser usado por Ele. Vamos fazer isso? Vamos orar? Ergue tua mão comigo e pede isso para Deus em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui. E ó Deus, por favor, eu não quero ser mal entendido. Eu te agradeço por toda essa estrutura que o Senhor nos deu, por todos os departamentos que a gente tem, por todos os grupos, os serviços, as programações que a gente um dia fez, que era bênção, Senhor, que o Senhor usava para ganharmos vidas, mas agora ela se torna peso, Pai. É só para fazer porque está na agenda, é só para fazer porque está marcado que tem que fazer. Pai, em nome de Jesus, desvenda, tira as vendas dos nossos olhos e faz-nos enxergar que nós precisamos da Tua vida, do Teu Espírito na nossa vida, para que o Senhor nos abençoe e a gente multiplique o Teu reino como gente, que a gente ame o irmão e cuide dele como irmão, que a gente tenha uma alegria enorme de ser irmão um do outro aqui, e que a gente ajude ele a ganhar os amigos dele para Jesus, e ele vai ajudar a ganhar os meus amigos para Jesus, porque é para isso que nós somos salvos. E quando fizermos isso, o Senhor vai derramar, mas vai derramar abundantemente o Teu Espírito sobre nós.
Pai, por favor, derrama sobre nós, dá-nos visão disso. E a todos nós, por favor, se não deixe nenhum membro da igreja sair daqui magoado e ferido, dizendo que a igreja não presta. Mas nós somos feitos para sermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Incendeia a nossa alma, Senhor. Dá-nos arrependimento de não ser aquilo que precisamos ser. Dá-nos arrependimento de só viver uma religiosidade, sem pensar, eu estou ganhando vida para Jesus, eu estou fazendo alguma coisa realmente para Jesus, eu estou só fazendo a programação da minha igreja. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. E derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós. Para que tenhamos mais trabalho ainda, Senhor. Mas um trabalho que é abençoado pelo Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoas cheias do Espírito são cheias de alegria de Deus em tudo que fazem. E esta semana você vai ser cheio da alegria do Espírito Santo em tudo que você fizer. Seja na comida que você faz para o teu marido. Seja na lição de casa que você ajuda o teu filho. Seja na tarefa que você não gosta de fazer, que o teu patrão, o teu chefe mandou você fazer. Você vai fazer com alegria, porque você vai estar cheio do Espírito. E Deus vai te dar a oportunidade de ser bênção onde for. Essa vai ser a sua semana em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Então dá um glória a Deus para Jesus e uma salva de palmas. Copa Batista esta semana, quarta-feira, culto aqui do irmão Fulgêncio, domingo de manhã, escola dominical. Vai na paz, abraça o irmão em nome de Jesus, vai com Deus.